Olá, boa tarde. Hoje eu vou falar com os pais. 5 sinais de risco para suspeita de TEA. Risco para suspeita de TEA, não risco para autismo. O que você deve observar no desenvolvimento da criança, que pode ser um sinal de risco para o desenvolvimento do autismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se esses sinais aparecerem, é importante você procurar uma equipe especializada para verificar o que está acontecendo com o desenvolvimento da criança, porque esses atrasos podem se acumular e descobrir o que está acontecendo, qual é a causa do atraso. O primeiro sinal de risco, que é muito negligenciado, é o contato visual. Às vezes chegam aqui na clínica crianças com 3 anos, quase 3 anos, 3 anos e meio ou até maiores, com contato visual super assistemático, ou então uma evitação completa do contato visual. Importante que os pais saibam que o estabelecimento do contato visual, ou seja, essa habilidade de buscar o olho do pai, da madrinha, das pessoas no elevador, é uma habilidade humana que se desenvolve quando a criança ainda é bebê. Mais ou menos entre os 6 e 9 meses. Essa criança já está com essa habilidade super desenvolvida. Observem vocês, no dia a dia de vocês. Entra no elevador um bebezinho. Olha como ele vai olhar para o seu rosto. Como ele vai ficar atento ao rosto seu, do seu filho, do seu marido. Começa a observar as crianças e verifique. Porque uma criança de 3 anos que chega com um contato visual alterado, não é um pequeno atraso, né? É uma habilidade que já era para estar desenvolvida lá desde bebê. Esse é o primeiro sinal, que é muito negligenciado. Não devemos ficar presas só a ele, tá? Porque crianças podem estar dentro do espectro, mesmo com contato visual ok. A outra questão que eu vou colocar aqui como um sinal de risco é qualquer alteração no desenvolvimento da comunicação. Não é falar ou não falar. Isso é importante, a avaliação de uma fonoaudióloga especializada em linguagem, porque o que está alterado no transtorno do espectro do autismo é a fala, é a comunicação para fins sociais, não é o falar. Então tem crianças que começam a falar e começam a ficar assim uns papagaios, né? Falam pra caramba, mas será que eles estão se comunicando efetivamente? Como é que está a avaliação da pragmática dessa criança? A hora que ela precisa de um determinado repertório, esse repertório está ali presente, ela consegue utilizar o que ela já adquiriu de comunicação para efetivar ações em sua vida. Quem avalia isso, quem avalia a pragmática, é a fono. Muitos pais não fazem nem ideia de que não basta só falar, mas ele fala certinho, por que eu preciso de uma fono? Precisa de uma fono para avaliar o desenvolvimento da linguagem, para diferenciar um transtorno de linguagem ou para ser comórbido ao transtorno do espectro autista, porque existem questões de linguagem que são diferenciais do autismo e outros que são comórbidos, ou seja, que co-ocorrem. Outro sinal bem importante são as alterações sensoriais, que eu poderia dividir aqui, e vou dividir em 2. Primeiro, questões com alimentos, que é uma coisa que preocupa muito os pais, e rapidinho eles, nossa, mas ele tá muito seletivo. Claro, eu não vou falar aqui em nome das nutricionistas. Aqui na nossa clínica a gente tem uma nutri especializada em autismo, especializada em TDAH, mas é muito reducionista a gente falar, é paladar infantil, né? Precisa avaliar. Não estou falando sobre diagnosticar, estou falando sobre avaliar. Se a criança está seletiva a ponto de preocupar a família, a gente precisa avaliar com uma profissional especializada. Uma profissional especializada em desenvolvimento vai conseguir fazer os rastreios e solicitar uma avaliação mais específica, se for o caso, de uma TO ou de uma Nutri, especializada em desenvolvimento, em autismo, em TDAH. Por que em TDAH também? Porque a depender da idade da criança, alguns sinais se parecem muito. As questões sensoriais, por exemplo,
podem estar presentes no TDAH e podem estar presentes no autismo. No entanto, a idade de diagnóstico do TDAH é um pouquinho mais para frente do que do autismo, tá? Então, isso tudo é um profissional especializado que vai fazer ali as contas, né? Montar esse quebra-cabeça desse diagnóstico. Então, seletividade, a questão da comunicação, a questão do olhar, que também entra na comunicação, rituais, dificuldades com transições, inflexibilidades, tudo isso é facilmente encaixado no jeitinho dele. O jeitinho dele, ele é birrento, ele é altivo, ele sabe o que quer, ele tem personalidade, tudo isso atrasa e ferra com o desenvolvimento de muitas crianças que às vezes são diagnosticadas tardiamente porque os pais tinham dificuldade de observar que aquela rigidez, que aquela personalidade estava um pouquinho para mais, estava impedindo o brincar flexível, brincar com outras crianças, ter oportunidades de aprendizado, ter oportunidades de exploração de brinquedos, materiais, sensações, vivências e passeios, enfim. Até mesmo de interações com a própria família. Então, é bem importante que a gente abra a mente quando se trata de desenvolvimento, que essa criança vai desenvolver o socioemocional, ela vai desenvolver a parte cognitiva, ela vai desenvolver a parte de alimentação, ela vai desenvolver várias partes, são os nossos marcos do desenvolvimento que acontecem com todas as crianças, e não ficar só focado em peso e altura quando for ao pediatra. Solicitar, por exemplo, ao pediatra, a partir dos 18 meses, que ele aplique as escalas que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda. Ou o uso da carteirinha de vacinação para medir o desenvolvimento, mas tem outras escalas, como, por exemplo, o MCHAT, revisado com entrevista de segmento, que um pediatra pode, é simples, rápida, fácil. Não precisa de um curso para fazer isso, apesar de ter cursos para isso, um pediatra pode rapidamente medir o desenvolvimento dessa criança e dar uma orientação para essa família. E por fim, a gente tem as questões das estereotipias, que seriam alguns movimentos, eu não gosto de falar sem função, mas é a melhor forma de explicar, né? O movimentos de mãos, movimento com o corpo, movimentos repetitivos, ritmados, que muitas vezes os pais atribuem a toque, atribuem a tique, né? Eu tenho até aulas aqui, e isso também tem aulas diferenciais no curso que a gente dá, que a gente certifica clínicas para fazer essa avaliação da melhor forma possível, diante de um protocolo com 6 etapas, enfim, tem lá na etapa 1 as aulas de diagnóstico diferencial, onde a gente vai diferenciar o que é uma estereotipia, diferenciar do toque, do tique, porque tem algumas características que são bem pontuais, mas que um profissional capacitado vai conseguir fazer essa diferença. Com relação ao toque, por exemplo, tem que ter uma intencionalidade. Exemplo, eu vi lá o chinelo girado com a parte de baixo para cima, e tem uma questão cultural, o chinelo virou, mamãe vai morrer. Aí vai lá e vira o chinelo. Isso tem a ver com um pensamento que faz com que você tenha aquela ação. Isso faz parte do toque. Falando aqui rapidamente, grosseiramente, bem rapidinho. Na estereotipia, no comportamento estereotipado, por exemplo, flapping de mãos, alguns movimentos de mãos, dedos, até mesmo do corpo, não tem uma intencionalidade simbólica, subjetiva. É um movimento repetitivo, muitas vezes regulatório, que acontece em excitações ou quando a criança está irritada. Então, existem mais de 90 tipos de estereotipias, mas tem escalas para medir isso. E muita gente só conhece o flapping de mão, conhece o caminhar na ponta dos pés, né? Conhece o movimento de se chacoalhar, muito comum, às vezes, em crianças com graus, níveis de suporte mais altos, nível 2, nível 3, às vezes a criança faz muito esse movimento de se chacoalhar, de bater nas coisas. As pessoas conhecem esses, mas tem muita coisa sobre o autismo que somente um profissional capacitado, referência para fazer essa avaliação diagnóstica,
vai ser capaz de observar. O resultado dessa avaliação é um laudo com CID, com um resultado, para que você possa levar ao seu médico de confiança, o médico que encaminhou ou o médico que você vai procurar, para que ele possa verificar o que a profissional psicóloga especialista em desenvolvimento avaliou e a fonoaudióloga, e assim ele poder tomar as condutas dele e fechar ou não fechar, solicitar as terapias e você ter acesso aos reembolsos ou aos serviços do seu plano de saúde, enfim, ou judicializações, enfim. Sem os laudos diagnósticos, isso não é possível. Então, é importante que os pais se atentem a esses sinais, que são sinais de risco. Sim, pode ser que essa criança esteja no espectro, é importante avaliar. Tá bom? Era isso, uma dica aí, 5 dicas para os pais observarem e procurar avaliação quanto antes, pois a intervenção precoce é o que garante um melhor desenvolvimento para essas crianças.